Sabe todos os quando o fogo foi aceso, eu estava lá. Quando a cova foi aberta, ele estava lá. Quando o gigante levantou, ele estava lá. Por quê? Seu nome é Já era tarde quando o rei falou: joga no fogo. E os homens sem dó nem piedade a eles lançaram. Na mesma hora aparecia lá o quarto homem. E o rei, olhando apavorado, falou: quem é este que passeia no fogo, andando para lá e para cá? Eu vejo um quarto e um bem diferente. Por quê? Seu nome é Quem é esse que passeia no fogo, andando para lá e para cá? Eu vejo quatro e um bem diferente. Por quê? Seu nome é Seu nome é para restaurar e libertar, abençoar, pra te erguer, te pôr de pé. Quer saber quem Ele é? Ele, só Ele, por Ele, é dele, com Ele, pra Ele. Quem é Ele? Seu nome é Quando o rei pensou que estava ganhando, fornalha acesa e o rei se alegrando, mas naquela mesma hora o quarto homem chegou. Quando ele pensou que estava ganhando, fornalha acesa e o rei se alegrando, mas naquela mesma hora o quarto homem chegou. Na tua vida, seu nome é pra tua alma, seu nome é na tua família, seu nome é na tua casa, seu nome é Ele, só Ele, por Ele, só nele, é dele, com Ele, pra Ele, crê nele. Seu nome é Ele, só Ele, pra Ele, com Ele, crê nele, é dele. Quem é Ele? Seu nome é Seu nome é
Saúdo a todos com a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos aqui em mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da área do fosfato. Agradecer a todos os irmãos que estão interagindo conosco na nossa página do Facebook e do nosso Instagram. Área do fosfato, e é a DALP, área do fosfato. Agradecer ao nosso pastor Roberto, nosso pastor presidente, a sua esposa, nossa irmã Iraci. Agradecer ao nosso pastor da área, nosso pastor Samuel Araújo, a sua esposa Rita de Cássia. Agradecer também à superintendência, ao nosso adjunto, nosso irmão Cides, que por motivo de trabalho não pode estar aqui conosco, mas eu sei que ele está nos assistindo e está orando por nós. Agradecer também a presença dos nossos companheiros que estão aqui, nosso dirigente de Fosfato 3, nosso irmão Severo, o nosso irmão Fábio, vice-dirigente de Fosfato 3, o nosso irmão Elias, vice-dirigente dali de Fosfato 2, o nosso irmão Isaac, vice-dirigente daqui de Fosfato 1, a minha pessoa como dirigente aqui em Fosfato 1. Agradecer também a presença da nossa irmã Joquebedes com seu esposo Rogério, que fazem parte ali em Fosfato 4, que atendeu o nosso pedido para estar aqui louvando e agradecendo o nome santo do Senhor. Agradecer também nos bastidores nosso irmão Emerson, Isaac, Evelyn e o nosso presbítero Daciel, que corra tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Interaja conosco na nossa página do Facebook, e é a DALP, área do fosfato, no nosso Instagram. Faça seus pedidos de oração pelo Facebook e receba da parte do Senhor nesta noite uma palavra para o teu coração. Eu vou fazer assim a apresentação de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical nesta noite, a lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A verdade prática da lição vem falando: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e o homem. O objetivo geral da lição é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou a igreja. Essa lição está com 3 tópicos. O primeiro tópico vem falando: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O segundo ponto, pela paz, Cristo fez novo homem. E o terceiro ponto da lição desta noite vem falando: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Eu convido o nosso irmão Isaac, nosso vice-dirigente daqui da Polo, para vir fazer a leitura bíblica em classe nesta noite. E você que está em casa, interaja conosco na nossa página do Facebook, e é a DALP, área do fosfato. Nosso irmão Isaac está com a oportunidade para vir fazer a leitura do texto áureo, da leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu também vos saúdo com a paz do Senhor. Aqueles que também estão em casa, eu também vos saúdo com a mesma paz. Que Deus permaneça abençoando a sua vida e tendo a certeza de que esta noite será uma noite de muito aprendizado para a nossa vida, não é? Que Deus abençoe todos os companheiros que aqui chegaram e que estarão transcorrendo, cada um com seu devido ponto, e a lição que tem uma grande importância, não é? Falando sobre a doutrina da salvação. Desde já eu convido todos que estão sentados a se colocarem de pé em reverência à palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao 19. Você que está em casa,
pegue a sua lição, por gentileza, acompanhe, não é, que é de grande importância para a nossa vida. Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao 19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quantos podem dizer amém? Nosso irmão Elias, vice-dirigente da Lei do Fosfato 2, que está com a oportunidade para vir fazer a leitura do texto áureo. E após o irmão Elias, nosso irmão Rogério, vem fazer uma oração para a sua esposa, louvar mais um hino, para a gente tirar dízimos e oferta. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, irmãos. Irmãos, desde já, eu agradeço primeiramente a Deus, né, irmãos? E peço desculpa aos irmãos, porque eu tinha saído para atender o telefone, porque eu estive lá na casa da minha mãe hoje, à tarde, e ela estava estava muito doente, né? E agora o irmão Ezequiel ligou para mim e disse que ela está com uma pressão muito alta, né? Foi por isso que eu fui atender o telefone, mas os irmãos me perdoem, me desculpe, né? Porque eu sempre, quando entro na igreja, eu deixo sempre o telefone baixo, no volume baixo. Mas eu louvo a Deus, irmão, né? Pela vida dos irmãos. E desde já também, antes de eu ler o texto áureo, eu quero falar para os irmãos, quando for orar, ore para o nosso dirigente, né, irmão? Nosso irmão Luna, da Lei do 2. Ele está muito enfermo, né? Telefonei para ele hoje. E ele precisa, irmão. Não ele só, mas todos nós precisamos de um dos outros, né, irmão? A gente precisa um orar pelos outros, né? E eu louvo a Deus pela vida do nosso dirigente, nosso irmão Obed, né? Ele, na semana atrasada, ele tinha mandado uma mensagem para o meu celular, no Zap, e eu estava muito doente, né? Eu falei para ele que estava tossindo muito. Mas ele esteve ali na quinta-feira, ali no 2, na Santa Ceia, para pegar as comprar ali o material. Eu falei para ele, eu disse que eu não ia chegar, porque eu estava muito doente. Ele disse, não, deixa para a semana, né? Mas quando eu fui olhar o aplicativo dos obreiros, dos auxiliares oficiais, estava lá, o pastor tinha botado que a LBD ia ser hoje, né? Tinha mudado. E hoje eu estou aqui, né, irmãos? Nós estamos aqui. Vamos ler o texto áureo. Texto áureo. Porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos o povo fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio. Efésios, capítulo 2, e versículo 14. Amém, irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar, irmão, para aquele que vai dizimar a casa do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno. Ó Deus querido, aqui estamos, Senhor, na tua casa para te adorar, Senhor, nesta noite. Jesus querido, aquele, Senhor, que vai dizimar a tua casa, abençoa, meu Pai, multiplica, Senhor, para abençoar mais a tua casa, Senhor, nesta noite. Ó Deus, aquele que não tem, Senhor, abençoa da mesma forma.
porque o Senhor é um Deus que pode mover o seu Espírito. Jesus, ó Pai eterno, ajuda Joquebede, Senhor, que vai louvar o hino para a tua igreja, dizimar a tua casa nesta noite, meu Deus. Eu te peço, Senhor, nesta noite também, Senhor, pelos irmãos que aqui se encontra, Senhor, que vai dar, Senhor, meu Pai, esta lição maravilhosa para nós se alegrar, Senhor, com a tua palavra. Ó Pai, nos ajuda nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Se você pensa que está tudo derrotado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nesta hora, que a é do Senhor. Se você se ajoelhar e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete Ele cumpre, não falha. A última palavra é do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira.
Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia, glória a Deus. Já fizemos a apresentação da lição, já entoamos o hino ao nosso Deus tão grande. E você que está em casa, interaja conosco na nossa página do Facebook, do Instagram, e a DAUP Área do Fosfato. Jesus tem uma palavra para você nesta noite. Está aqui conosco nosso irmão Severo, e toda a direção do trabalho está com eles. Quando pode dizer amém? Glória a Deus. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Queremos louvar a Deus pela vida dos nossos amados irmãos que já estão presentes aqui. Também a você, meu irmão, minha irmã que está em casa, que está nos assistindo nessa noite, onde nós iremos estar comentando aqui um pouco a respeito da nossa lição nessa noite. Para nós constitui assim um momento de muita alegria, de muita satisfação, porque eu tenho certeza que Deus nessa noite, Ele tem reservado algo para a nossa vida, não é? Graças a Deus por esse trabalho da Escola Bíblica Dominical aqui da nossa área, e nós já louvamos a Deus por estarmos aqui nesta quinta-feira, onde nós iremos comentar um pouco a respeito da lição de número 7, que já foi apresentada aqui nessa noite, Cristo, a nossa reconciliação com Deus, E é uma lição que trará para nós um grande aprendizado, daquilo que Deus Ele fez, através de Cristo na nossa vida, e o resultado da morte de Cristo trouxe para nós essa grande reconciliação, amém? Como já foi apresentado aqui nessa noite a lição, se faz mais necessário apresentar os tópicos, mas vamos aqui dar início a essa lição nessa noite. Que você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando aí da sua casa, possa interagir conosco, participando, compartilhando esse vídeo, interagindo, para que também Deus, através do seu compartilhamento desse vídeo, possa alcançar vidas também, pessoas, porque o que nós vamos trabalhar aqui nessa noite é o comentário da Escola Bíblica Dominical, e esse comentário é importante para nosso crescimento espiritual também, e também o crescimento com relação ao conhecimento, e o conhecimento é fundamental, porque através dele a gente descobrimos a Deus e as suas vontades para nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, a lição, o nosso comentarista, ela inicia, como sempre, dando aqui uma introdução, e eu gosto muito de ler a introdução do comentarista da lição, o nosso comentarista desse trimestre, nosso pastor Douglas Batista, grande homem de Deus, e ele inicia, querido, a lição desta maneira. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança nas sequências do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação do gentio. Ele explica que essa mudança reposa na obra de Cristo, que Cristo realizou. Vós que antes estavas longe,
já pelo sangue de Cristo, chegasse perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos desta mudança, ou seja, querido, o apóstolo Paulo, dentro do capítulo 2 de Efésios, ele vai falar da mudança que ocorreu, que houve na vida do gentio, que éramos nós, né? Era o nosso estado, a nossa situação, e Paulo vai apresentar dizendo que houve uma mudança. E o primeiro ponto da lição vai falar, querido, a respeito: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Glória a Deus. Havia uma inimizade entre Deus e o homem, por conta, não é, do pecado cometido pelo homem, do pecado que a humanidade cometia, né, perante Deus. Esse pecado, ele afastou de fato Deus do homem, e o homem que era a princípio amigo de Deus, não é? Porque Deus falava com Adão todos os dias no jardim do Éden. Deus vai chamar Abraão de seu amigo, e outros personagens que a Bíblia vai mostrar que foram amigos de Deus. Mas por conta do pecado, a iniquidade, a sua multiplicação, o homem passou agora de amigo para ser inimigo de Deus, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso comentarista, ele vai dizer assim: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens, ou seja, a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário trouxe para a nossa vida, né, trouxe para a vida do gentio uma mudança, né, e essa mudança era que agora, antes ele era inimigo de Deus, não é? Havia essa inimizade entre o homem e Deus, e até mesmo entre os gentios e os judeus, não é? Essa inimizade era no sentido horizontal, né, com Deus, e também vertical, não é? Como diz aqui já o nosso comentarista, nesses textos que nós já lemos nessa noite, o povo judeu ele tinha esse pensamento de exclusivismo, não é? Deus só para ele, salvação só para ele. Muito bem. E aqui no primeiro ponto ainda vai falar a respeito da parede de separação entre os homens. Aí ele vai dizer assim: trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios, né? Havia um muro de pedra com a proibição, né, de acesso aos estrangeiros. Muito bem, meus irmãos, nós sabemos que nos dias de Jesus, o templo ali em Jerusalém, ocorreram uma reforma, né? Ou seja, o lugar de adoração, ele sofreu mudanças e alterações desde que iniciou no tabernáculo, né? Agora, o primeiro templo erguido por Salomão, esse templo, só dando a introdução, esse templo ele foi destruído com as invasões de Babilônia, não é isso? Depois do cativeiro houve aquela restauração por Zorobabel, onde o templo ele foi restaurado, não na sua magnitude como do primeiro, mas no dia de Herodes houve também essa mudança. O templo ele foi reformado, não é? E ele foi aumentado em tamanho. E o autor aqui da nossa lição, comentarista, vai falar desse muro de inimizade, que Paulo vai falar também desse muro de inimizade, não é? Que na verdade, no novo templo de Jerusalém, criado por Herodes, que era foi o maior templo, não é? Foi o maior templo já erguido, porque quando Herodes constrói, reforma aquele templo, ele vai fazer de uma magnitude muito grande, não é? Que aquele templo de Jerusalém, ele não era simplesmente um centro religioso, mas um centro político e econômico, não é? Mas se tratando de religião, lá no templo de Jerusalém, meus queridos irmãos, nós que estamos aqui nessa noite, havia de fato, aquilo que Paulo vai mencionar, que havia de fato uma parede, né? Essa parede ela era literal, né? Os estudiosos vão dizer que essa parede ela tinha mais ou menos uma altura de 1,40 m,
E essa parede, ela fazia uma divisão entre gentio e judeus, né? É conhecido como átrio do gentio. Todo gentio, nos dias de Jesus, nos dias desse templo, ele tinha acesso justamente somente a esse compartimento. Dentro do templo já havia a visão do exclusivismo por parte do judeu, né, que determinava que os gentios que vinham no templo ficavam nesse átrio. Só ali era permitido que o gentio entrasse. Se ele passasse desse muro da inimizade, que a lição vai falar, que Paulo vai falar, se qualquer gentio atravessasse para outro pátio, por exemplo, o átrio por nome o átrio de Israel, onde somente o judeu participava, o átrio dos sacerdotes, ou o santuário, ele sofria a pena de morte. Então, já na questão do culto, havia essa separação. O gentio, ele não tinha acesso ao templo, ele ficava nesse átrio, né? Ele não tinha acesso àquilo que na sua totalidade, no culto religioso, os judeus participavam. Se ele passasse desse muro, de fato, ele vai morrer, ele iria morrer naqueles dias, não é? Mas Jesus Cristo, como a lição vai falar, a gente está falando aqui nessa noite, Cristo, ele trouxe para nós a oportunidade de atravessar esse muro. De fato, Jesus, quando veio, ele veio para quebrar esse muro de separação, esse átrio que havia em Jerusalém, esse muro que havia no templo, conhecido, como diz aqui o autor, o nosso comentarista, o muro da inimizade. Olha, da mesma maneira que nós temos ainda em Jerusalém parte do muro da lamentação, né? Que todos os judeus vão lá, faz as suas orações. Quem visita Israel, né, também tem a oportunidade de chegar no muro da lamentação, fazer lá a sua oração, e era conhecido bastante esse muro aqui também da inimizade, Fábio. Meus irmãos, ele também era conhecido, porque ele tinha um significado religioso muito importante, e fazia uma separação entre judeus e gentios. Mas ainda bem que Jesus veio, né? Cristo veio, e ele quebrou, derrubou este muro da divisão. Seguindo aqui mais adiante, né? Ele vai dizer assim: o extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassasse essa barreira. Isso nós vamos acompanhar em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 28 e verso 30. Né? Alguns judeus, eles viram Paulo, né? E ao ver Paulo acompanhado com esse grego, Paulo foi acusado de levar um grego que não podia além desses muros, né? E os judeus, quando Paulo estava lá, usaram esse fato para trazer sobre Paulo alguma acusação, né? Porque para os judeus esse muro tinha essa importância, né? Ou seja, esse estado, né? Por isso que a lição de hoje vai trabalhar Cristo, a nossa reconciliação, era o estado, querido irmão, de todos nós, né? Todos nós simplesmente não tinha acesso direto a Deus. Nós não tínhamos o direito e a oportunidade, né, de estar diante de Deus. Já no culto havia essa separação, mas Cristo veio, né, que a lição vai comentar mais a fundo lá na frente, quebrando esta divisão que havia no culto, que havia no templo, e havia esses compartimentos, essas divisões, e havia outras várias divisões, né? Se você for estudar geograficamente o templo, como já falamos, havia o átrio dos judeus, né? Onde os judeus ficavam, onde os gentios ficavam, onde os sacerdotes ficavam, o lugar santo, os átrios das mulheres, que era um dos menores compartimentos. As mulheres cultuavam naquele lugar, não se juntavam, não se misturavam, ou seja, havia todo esse aparato para que o culto fosse oferecido, e os gentios, ele era deixado de lado, não é?
por conta de não fazer parte da nação judaica. E segundo a visão dos judeus, não é? A salvação, por ter vindo dos judeus, eles se achavam na questão de que somente a eles cabia essa oportunidade, porque somente eles faziam parte, não é? Da aliança, não é? Do pacto, daquilo que a gente aprendeu na lição passada, eram circuncidados. Louvado seja o nome poderoso do Senhor Jesus. Muito bem, ainda no primeiro ponto, o comentarista vai dizer que Jesus, né? aliás, a derrubada da parede da separação, o momento, não é, que essa parede foi derrubada, e a gente pode observar isso onde foi feito já a leitura, na leitura bíblica em classe, já vai dizer, no capítulo 12, verso 14, o apóstolo Paulo escrevendo em Efésios vai dizer, porque Ele é a nossa paz, Ele aí é Jesus Cristo, Ele aí é o Filho de Deus, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Ou seja, havia dois povos, havia judeus e havia gentios, né? E no culto lá em Israel, lá em Jerusalém, nos dias de Jesus, ainda era essa maneira. Era dois povos que participavam do culto, mas havia essa separação, havia uma barreira, né? Mas Cristo, ele veio de maneira que derrubou essa barreira. Muito bem, essa barreira era tanto literal como espiritual, ou seja, os acessos que os judeus tinham perante na questão do culto, né, das cerimônias, né, de estar diante de Deus, de estar mais próximo, né? Nós podemos observar isso como o sumo sacerdote, né? Que somente ele entrava no lugar santo dos santos, e esse sacerdote, ele teria, claro, fazer parte da linhagem de Levi, somente daquele clã é quem podia entrar. Então os gentios ficavam de fora, ele não participava na íntegra do culto que era oferecido ao nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A gente podemos acrescentar, irmão Severo, que nessa separação, nesse muro que literalmente feito de concreto, mas havia uma outra separação, né? A gente vai ver que havia a separação física no corpo, por ser ou não circuncidado, será uma separação. Havia uma outra separação entre gentios e judeus por não fazerem parte do pacto feito entre Deus e o povo de Israel, e havia por não fazer parte da comunidade de Israel, ou seja, a separação, o muro, ele tinha suas várias vertentes, várias partes, não só física, mas espiritual, longe da promessa, como a gente vamos ver na lição passada, como Paulo vai falar a respeito disso, em Efésios capítulo 2, o verso 12, ele nos mostra claramente essas coisas que a gente podemos, se a gente puder aí, os irmãos nos ajudando na lição passada. Na lição passada nós temos em Efésios capítulo 2 e o verso 12, a gente vai ver claramente o que é que diz, não é, a respeito dessa separação. Vai dizer assim: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na circuncisão. A gente podemos ver que a separação ela era tão intensa, que a gente vai ver em Atos que Paulo ele ia ser preso, justamente por essa situação de ter levado alguém para dentro do templo, lugar, como nosso irmão Severo falou, lugar que só era para os judeus entrarem, e alguns judeus que fossem da tribo de Levi.
Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele quebra todas essas barreiras, a barreira física, religiosa, não é? A barreira que era feita no próprio corpo, a barreira feita dentro do templo, a barreira espiritual que nos separava da glória de Deus. Mas Jesus, quando ele vem, quando ele faz aquele sacrifício, todas essas barreiras, elas são quebradas, não é? Através do nome santo de Cristo Jesus. Amém? Não é? De fato, esse era o propósito da vinda de Cristo. Porque tudo que era feito no culto ante a Cristo, tudo era baseado na lei. Né? Tudo era baseado na lei. Não é? Para se oferecer a Deus o pleno culto, de fato teria que observar toda a lei, né? O que a lei recomendava, que nós vamos ver isso no terceiro subponto do primeiro ponto, não é? Então tudo que estava na lei, tudo que a lei determinava para que o culto fosse realizado, não é? Teria que seguir a risca, não é? Por isso que Jesus Cristo, ele vai falar que a respeito da lei, e ele vai dizer que a lei estava enferma. Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 3, Paulo vai dizer que a lei estava enferma. Nós estamos aqui no terceiro subponto, que vai falar da lei moral, cerimonial e civil, não é? E essa lei cerimonial era necessária para que o culto fosse realizado, né? E Cristo, quando ele vem, ele disse: olha, eu não vim acabar com a lei, mas eu vim cumprir a lei. Em que sentido? Nós podemos observar isso em lições anteriores que nós tivemos a lição do tabernáculo, né? E a gente aprendeu ali de fato como era feito esse culto, a liturgia, né? Como era que esse culto é realizado, e alguns requisitos eram necessários para que o culto fosse feito e aceito perante Deus. A gente aprendemos isso desde da entrada lá, né, do átrio, do pátio onde já havia o holocausto, o altar do holocausto, até chegar na arca onde era oferecido pelo sumo sacerdote. Então havia uma questão que teria que ser cumprida. E quando Cristo, ele disse que não veio acabar com a lei, mas ele veio cumprir, porque a lei, para que o culto fosse oferecido, para que alguém obtivesse o perdão de Deus, era necessário, não é, que isso era um culto feito uma vez por ano, o culto da expiação. O sumo sacerdote, ele oferecia sobre a arca, né, sobre a arca da aliança, o sangue do cordeiro que era imolado lá fora. Então, para que houvesse o perdão do pecado, a lei de Moisés exigia que o sacrifício fosse feito, que uma vítima fosse morta. E Cristo, ele cumpriu a lei nesse sentido. Por isso que ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim fazer aquilo que a lei determina. E a lei determina que uma vítima, que um cordeiro fosse sacrificado, né, para que alguém obtivesse o perdão. E Cristo, ele fez isso em uma única vez, em um único momento. Por isso que a lição na frente vai trabalhar que ele veio anular a lei. Anular? Eu que falei agora que Cristo não veio acabar, agora veio anular. Em que sentido? Cristo veio mostrar e dizer que não se faz mais necessário esse culto em sacrificar um cordeiro, porque eu vim cumprir e fiz isso lá na cruz do Calvário. Amém? Nosso irmão Fábio vai dar continuidade ainda. Nós temos o segundo ponto, ele vai estar comentando como é fazer o segundo ponto da lição, onde fala: pela paz Cristo fez um novo homem. Glória seja dada ao nome santo de Cristo Jesus. Maravilha. E a gente vê que ao terminar o primeiro ponto, a introdução para o segundo, ele já vem adiante, porque quando Jesus, ele diz: eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Revogar é tornar nula. Mas Jesus disse: eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E quando é que Jesus cumpre? Jesus cumpre quando ele oferece o último sacrifício. Ou seja, em Jesus a lei do sacrifício ele se cumpria. E quando ela se cumpre,
as demais coisas elas são anuladas. Não necessitava mais que alguém pegasse um animal, irmão Beres, e fosse lá sacrificar. Porque o sacrifício perfeito, aleluia, o sacrifício perfeito tinha se concluído em Jesus. Ele disse: eu vim cumprir, e nele é cumprido e abrogado, anulado as demais sacrifícios. E o que foi que ele trouxe? O que foi que ele trouxe com esse sacrifício vigário? A Bíblia vai nos mostrar que João disse: eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que é que acontecia com o sacrifício de animais? Apenas ele era encoberto. A lei não se cumpria naqueles animais, mas a lei se cumpria, e se cumpriu em Cristo Jesus. Eu disse: eu vim cumprir, não vim anular, eu vim cumprir. E quando ele cumpre, o que é que ele traz conosco, para nós? Ele traz a paz. Quando nós éramos impedidos de oferecer sacrifício, ou se nós oferecêssemos sacrifício, ele não seria aceito, porque nós não fazíamos parte da linhagem judaica. E ou seja, toda a ordenança do sacrifício, ela não foi feita para o gentio, ela foi feita para os judeus. Ou seja, se nós como gentio fosse oferecer o sacrifício, primeiramente os judeus, os sacerdotes, eles não iriam fazer o sacrifício por mim, mas sim pelos judeus, porque é para ele que veio a lei, foram para ele, só se cumpria nele. Mas em Jesus as coisas mudaram. Em Jesus se cumpre toda a lei, e a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Havia inicialmente no templo, ou no primeiro tabernáculo, haviam 3 portas, uma que dava acesso ao átrio, outra que dava acesso ao lugar santo, e a outra que dava acesso ao lugar santíssimo. O lugar santíssimo, aonde no tabernáculo só poderia entrar judeu. No lugar, no pátio ou no átrio, só poderia entrar um grupo de judeus. Tinha acesso a algum grupo de judeus. No lugar santo, só poderia os sacerdotes, sumo sacerdote. E no lugar santíssimo, só poderia entrar o sumo sacerdote. Mas lá na cruz do Calvário, veja que coisa linda, veja o que Jesus faz. Lá na cruz do Calvário, quando ele diz: Pai, eis que está tudo consumado, aí a Bíblia vai dizer que o véu do templo, ela se rasga de cima a baixo, ou seja, a barreira que impedia eu e você de ter acesso a Jesus, a Deus, ela é quebrada em Cristo Jesus. Se cumpre, aleluia. Se cumpre, o que é que acontece? As barreiras foram quebradas lá no templo, mas mesmo assim, os judeus não entendendo e não compreendendo o sacrifício de Deus, ele continuava fazendo barreira de separação entre gentios e judeus. Ou seja, lá no templo, o lugar santíssimo, a barreira já foi quebrada, irmão. E eles continuavam fazendo barreira. Ele nos subjugava dizendo: mas você não é judeu, você é gentio, mas você é incircunciso, você não é circuncidado, você não faz parte da promessa. Era sempre barreira que ele colocava entre nós e o nosso Deus, entre nós e a nossa salvação. É por isso que quando Paulo vem com uma palavra exortativa diferente do que eles falavam, Paulo não é aceito. Porque agora Paulo vai dizer assim: olha, o sacrifício de Cristo, ela anulou tudo isso que nós estamos pregando. E quando eles pegam Paulo e levam para aprender, sabe o que é que Paulo vai dizer? Eu aprendi nos pés de Gamaliel. Eu sou zeloso pela nossa cultura, eu sou zeloso pela nossa lei.
Mas olha, tem uma coisa, o que Deus fez é muito maior do que isso. Até hoje se levanta a barreira entre o homem e a salvação. Sabe qual é a paz que Jesus traz? Jesus traz a paz entre os homens. Entre os homens ele quebra a barreira, ele quebra a paz entre os homens, e ele quebra a barreira, trazendo a paz entre o homem e Deus. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, mas em Cristo Jesus, Jesus vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dizendo, olha, todas as barreiras que impedia de você ter acesso ao Pai, elas são quebradas, elas são abertas em mim. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Certa vez Filipe diz assim, nos mostra o Pai. Basta isso, nos mostra o Pai. Aí disse para Filipe, porque talvez ele não tinha entendido, não tinha compreendido. Ele disse assim, mas todo dia estivesse comigo, ainda pede para ver o Pai. Ele disse, quem vê a mim? Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Se você abrir o seu coração, aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, sabe o que está acontecendo nesse momento? Você está tendo acesso ao céu. Você está tendo acesso porque todas as barreiras foram quebradas em Cristo Jesus. O tempo, ela já se faz corrido, e nós ainda temos terceiro ponto para nós alcançarmos. E eu quero agradecer a Deus, o nosso pastor presidente, nosso pastor Samuel, também pela oportunidade dos facultados de estarmos aqui para estar falando no santo e maravilhoso nome de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos alegres, felizes por essa oportunidade que Deus ele nos concede, não é? Que Deus permaneça com as mãos estendidas sobre cada um que tem amor por esse trabalho pedagógico cristão chamado Escola Bíblica Dominical. Que Deus ele permaneça nos ajudando, abrindo a nossa mente para que nós possamos entender de fato a profundidade das Escrituras Sagradas, que tem muita coisa boa para a nossa vida, para a edificação da nossa fé. Não é? Já escutamos tantos um comentário, tanto do irmão Severo no primeiro tópico, que foi bem abordado, e também o segundo ponto, falando sobre a doutrina da paz, pelo nosso irmão Fábio, né? E nós vamos estar comentando dentro das nossas limitações, claro, aqui no terceiro ponto, que vai falar pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essa dádiva foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Observe que a nossa lição está falando sobre reconciliação. Só é necessário, ou só se faz a reconciliação de algo que foi rompido. Só é necessário a reconciliação de uma amizade que foi desfeita. Amém, meus irmãos? Que foi desfeita. E o apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre este assunto com os crentes da igreja de Roma. Eu queria ler esse texto com os irmãos, no capítulo 5 do livro de Romanos, no versículo 10. Você que está em casa e quiser estar acompanhando, eu tenho certeza que a palavra de Deus está lhe alcançando aí também onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Acompanhe conosco. Romanos capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo disse: porque
se nós, sendo inimigos, foi isso o que o pecado tornou entre o homem e Deus, inimigo. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então observe que Paulo ele vai deixar bem claro aqui a condição do relacionamento entre o homem e Deus. Deixa eu trazer uma palavra ilustratória para ficar bem claro. O homem ele vivia próximo, junto, em comunhão com Deus. Mas o pecado criou uma ruptura, um abismo, criou um abismo, aonde impossibilitou a aproximação do homem a Deus. Agora é o homem, um abismo e Deus. Esta era a condição, uma condição de inimizade. Aleluia. Mas Paulo vai dizer que nós fomos reconciliados. E qual foi o meio desta reconciliação? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela serviu de ponte. Existia um abismo, agora o sacrifício de Cristo foi uma ponte que ligou o homem a Deus, dando acesso. Eita, que coisa linda! Glória a Deus! Como é bom aprender da palavra de Deus. Então, o abismo que fazia separação, que fazia uma divisória, que deixava o homem separado do seu Criador, agora a criatura pode se aproximar. Agora a criatura pode chegar perto. Agora a criatura pode ter intimidade. Agora a criatura pode orar que Deus vai ouvir. E qual é o meio dessa reconciliação? A cruz de Cristo, que serviu de ponte sobre o abismo que é o pecado. Amém, meus irmãos? Vamos adiantar aqui. Então, esta reconciliação foi de forma horizontal, como já foi falado aqui, não é? Homens e homens, judeus e gentios, aonde eram separados por meras liturgias, não passava de mera liturgia. Se achavam melhores os judeus, para você entender bem, se achavam superiores, se achavam melhores do que aqueles que estavam separados de fato da promessa e consequentemente das bênçãos que Deus tinha reservado para os judeus. Mas quando Cristo veio e fez o sacrifício dele, ou seja, ele mesmo como sacerdote e ele próprio como oferta, veja que coisa linda, ele foi o sacerdote e ele mesmo foi a oferta. Ele mesmo se ofereceu, ele disse: ninguém toma a minha vida, ninguém toma a minha vida. Então ele se ofereceu por amor aos judeus, a quem ele tinha feito a promessa, mas também na cruz do Calvário, o amor de Cristo alcançou também os gentios, alcançou aqueles que estavam separados, alcançou aqueles que estavam distantes, que eram estrangeiros, que não podiam ser participantes. Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele trouxe para perto e uniu e fez dos dois um só povo. E consequentemente hoje aqueles que dão credibilidade ao sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário somos nós que somos igreja de Cristo. Glória a Deus. Então, observe que Cristo, ele se fez maldição por nós. Está dizendo aqui no primeiro subponto do nosso terceiro ponto. Cristo se fez maldição por nós. Eu vou apenas ler, não é? Para a gente ganhar tempo, que já foi embora as horas. Vai dizer: ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Na lei, em Deuteronômio, capítulo 21, vai dizer que aquele que era malfeitor,
ou aquele que era pecador, aquele que não obedecia à lei, ele era apedrejado, era levado à praça pública, isso é a lei que dizia. Levado à praça pública, julgado, apedrejado, e o seu corpo era colocado sobre um madeiro, sobre uma estaca, ou até mesmo sobre um tronco de uma árvore, para que o povo passasse, olhasse e sabia que ali era um desobediente, transgressor da lei. Obrigado, Sérgio. Transgressor da lei. Então aquilo servia de exemplo. Ele era um transgressor da lei. Então os judeus, eles não podiam aceitar esta realidade, e até hoje não aceita, que Cristo ele veio ao mundo para ser crucificado. Por isso que Paulo vai escrever e dizer que para eles é loucura, para os judeus é loucura. Então vai dizer que maldito é aquele que fosse pendurado em um madeiro. Aí Paulo, que conhecia muito bem o sacrifício de Cristo e sabia que tudo isso era por amor a mim e a você que está aí ouvindo, ele escreve em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que ele se fez maldição por nós. Veja só que coisa linda. Tudo isso nos faz compreender que Cristo, ele se ofereceu na cruz do Calvário, sem ter errado, sem ter cometido nenhum pecado, sem ter cometido nenhum dolo, sem ter cometido nenhuma mentira, nenhuma falha, mas tudo isso por amor a mim e a você. Para quê? Para nos dar acesso a Deus, para nos reconciliar com Deus. Hoje, meu irmão, você que confessa a sua fé em Jesus Cristo, pode bater no seu peito e dizer: eu sou amigo de Deus. Aleluia. Pode dizer: eu sou amigo de Deus, do meu Criador, porque o sacrifício de Cristo me proporcionou esta bênção. Amém, meus irmãos? Esta bênção. As horas já passaram, eu quero encerrar aqui, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Eu penso que foi um momento de grande aprendizado. Nós não somos mestres, nós não somos grandes teólogos, não, mas nós somos crentes que gostamos de Bíblia, que gostamos de aprender os rudimentos, os princípios, as doutrinas da Bíblia Sagrada. Deixa eu liberar uma palavra aqui, rapidinho. Momento de euforia na igreja é bom. Eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em língua, eu gosto demais, viu? Glória a Deus por isso. Momento da gente se alegrar, se animar, como a gente tem visto, através das lives aí, em tantos lugares. Mas é momento, permita dizer a você, entrando no seu lar, é um momento que é passageiro. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. E crente que gasta seu tempo observando a poderosa palavra de Deus, consequentemente, ele vai procurar viver uma vida de constante amizade, um bom relacionamento com Deus, que Deus permaneça abençoando a sua vida, a você que tem se dedicado a este trabalho de ensino da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe os companheiros, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, Aqui falamos um pouco em cada ponto, que fique claro para os irmãos que estão em casa, Hoje não se faz necessário observarmos a lei, O nosso irmão em Cristo, Tiago, ele vai apresentar o problema da lei. Qual era o problema da lei? O problema da lei é que não se tinha condições de cumprir. E Tiago vai dizer, toda lei, a respeito da lei, se porventura você tropeçasse em um ponto, você estava anulando a lei por completo. Então a lei tinha esse propósito de condenar, de matar, mas Cristo trazendo, querido, a reconciliação através da cruz, como ensinou o nosso irmão Isaac, nós hoje temos a oportunidade de estar diante de nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe. E desde já quero dar aqui os meus agradecimentos antes de passar para o nosso irmão Roberto. Que Deus abençoe a todos os irmãos aqui nessa noite presente, já o nosso irmão Isaac, onde já fez um grande comentário a respeito da importância
de estarmos aprendendo, irmãos, a palavra do Senhor. Não é? É muito interessante e é muito importante, né, verdadeiramente, que cada um de nós tenhamos esse compromisso de ler a palavra do Senhor. E ser como aqueles crentes lá em Bereia, quando Paulo chegou. E quando alguém falava, ele ia lá nas escrituras e conferia para ver se de fato, porque senão a gente sai por aí comendo um gato por lebre, e o negócio fica difícil. A gente vai se tornar, né, alguém de barriga grande, porque se alimentou mal, né, inchada. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Orei por esse trabalho, né, como o nosso irmão Jacques falou, de escola bíblica dominical. Não é? Porque nós estamos aqui no intuito de estar aprendendo com os irmãos também, compartilhando a palavra do Senhor, aonde você tem a oportunidade de estar aí também interagindo com esse vídeo, fazendo, se possível, se quiser até pergunta, ou até logo mais depois, né, interrogar acerca de um assunto, de alguma dúvida que você teve, que você tem no momento, que você possa ter no futuro, concernente à palavra do Senhor. Todas essas dúvidas de estar tirando dentro do trabalho de escola bíblica dominical, não é? A gente não sabe por até quanto tempo a gente vai estar fazendo essa live, mas logo mais eu acredito que nós estaremos nas classes, nas igrejas, aprendendo a palavra do Senhor. E desde já eu quero convidar a você que ainda não fez escola dominical, que ainda não participou, que ainda não participa de escola bíblica dominical, viu? Que nesse momento você possa refletir, e logo mais, quando nós estaremos juntos mais uma vez, você possa estar conosco, aprendendo a palavra do Senhor, compartilhando os seus conhecimentos, tirando as suas dúvidas e crescendo aonde Jesus disse, na graça e no conhecimento, se faz necessário. Amém? Que Deus abençoe nosso irmão Alberes, em nome de Jesus. Só mais uma vez, a igreja com a paz do Senhor, é motivo de alegria de estarmos aqui, encerrando mais um trabalho da Escola Bíblica Dominical. Estamos regozijados diante do tempo. O tempo corre muito rápido, mas foi uma palavra boa. Estou saindo daqui satisfeito pelas palavras que os irmãos, nosso irmão Severo, Isaac e Fábio nos trouxe nessa noite. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, nosso pastor Samuel Araújo, sua esposa. Agradecer aos companheiros que estavam aqui conosco, nosso irmão Severo, de Fosfato 3, nosso dirigente, Fábio, o vice, nosso irmão Elias, de Fosfato 2, que nos deu a honra de estar aqui conosco também nessa noite, de Fosfato 2, vice-dirigente, nosso vice-dirigente daqui da Polo, nosso irmão Isaac, e nosso irmão Rogério com a sua esposa, Joca Bedes, que nos deu a honra de estar aqui, aceitou o nosso convite, de estar aqui conosco nessa Escola Bíblica Dominical. Agradecer os irmãos que interagiram conosco e que nos assistiu pelas nossas redes sociais, e a DALP, área do fosfato. Agradecer também ao nosso Deus, que nos deu essa rica e grande oportunidade. Que vocês orem por nós, feito nosso irmão Severo e nosso irmão Isaac disse, que nós não somos grandes teológicos, mas Deus tem nos usado aqui na palavra dele. Você que não faz parte da Escola Bíblica Dominical, venha para essa maior escola, maior faculdade teológica do mundo, é a Escola Bíblica Dominical, e é de graça, e aqui você aprende a palavra de Deus. Eu quero agradecer também nos bastidores, nosso presbítero Odaciel, nosso irmão Isaac, nosso diácono Emerson, nossa irmã Evelyn, que faz parte aqui, que nos ajuda nos bastidores dessa live. Nosso irmão Rogério, ele ora terminando o trabalho, e o nosso presbítero Odaciel, ele assim pede a bênção apostólica. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para ficar de pé, para nós orar e chegar em casa em paz em nome de Jesus. Tem mais necessidade de oração? Ora, Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno. Ó Deus querido, obrigado, Senhor, pela essa noite que o Senhor tem dado a cada um de nós. Ó Pai, pela palavra, Senhor, que nós aprendemos. Saímos daqui, Senhor, mais cheio da Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é aquela que nos ensina a nós andar nos Teus caminhos.
Jesus querido, ó Pai, leva nós em paz, Senhor, para a nossa casa. Livra do mal, Senhor, porque nós viemos fazer a Tua vontade, Senhor. Da forma que o Senhor trouxe em paz, o Senhor leva em paz, Jesus. Ó Pai, eu te peço, Senhor, oração. Ó Pai, pelo nosso pastor Samuel, Senhor, nossos presbíteros, nossos diáconos, nosso auxiliar oficial local. Ó Pai, nosso pastor Roberto José, presidente, meu Pai, abençoa aquela família. Ó Deus querido, ó Pai, leva nós em paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, que as eternas consolações do seu Santo Espírito sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Amém. Deus abençoe a todos.